Hoje vamos falar sobre a comparação entre quadrinhos brasileiros e quadrinhos estadunidenses. Por que essa comparação é estapafúrdia, por que essa comparação muitas vezes é injusta, é descabida e o mais importante de tudo, por que você não tem culpa. Isso mesmo, eu quero isentá-lo desde já da culpa. Eu estou me referindo a você, consumidor de quadrinhos, indivíduo comum que quer pura e simplesmente consumir um quadrinho de qualidade. O público não tem culpa dos meus problemas como autor de quadrinhos. E sim, eu posso falar por todo e qualquer autor de quadrinhos brasileiros neste momento, com perdão da soberba, da arrogância. O que acontece é o seguinte: o público não tem culpa dos nossos problemas como autores. O público deseja tão somente consumir um quadrinho de qualidade. No entanto, o que acontece no meio da crítica, e mesmo da crítica informal, mesmo da crítica amadora, é deixar de levar em consideração alguns fatores importantíssimos para compreender as diferenças entre quadrinhos brasileiros e norte-americanos, de modo que não é que você não possa comparar qualitativamente. O que acontece é que muitas vezes essa comparação, ao não levar em consideração determinados fatores, acaba por ser injusta. Então, poder você pode, mas não necessariamente estará sendo válido do ponto de vista moral e ético, certo? Não necessariamente você estará sendo correto, estará sendo justo na sua crítica, pois os quadrinhos norte-americanos, é sabido, eles contam com um investimento, um alto investimento desde o princípio. Para quem não sabe, para que o quadrinho norte-americano tornasse-se a indústria que é a potência mundial, vale salientar que não é todo país que tem aquela importância como quadrinho, como produtor de quadrinhos, né? Vale lembrar que não é todo país. Os quadrinhos norte-americanos, para alcançar esse patamar, contaram desde pelo menos os anos 30 com um alto nível de investimento. Disso, inclusive, eu não tenho aqui a fonte literária, mas há livros em que documenta-se que a máfia lavava dinheiro através dos quadrinhos que eram distribuídos, eram produzidos em Nova York, tá? Em outros lugares dos Estados Unidos, em Chicago, salvo engano. Então, o fato de haver dinheiro da máfia, já haver essa injeção de dinheiro, por si já impulsiona os primeiros quadrinhos. Deve-se levar em consideração a recessão da época que eles passavam, que fazia do quadrinho meio de escape barato, tá? Meio de escape de qualidade é barato, tá? Deve-se levar em consideração que eles não tinham concorrência na época, tá? Então, o êxito do quadrinho norte-americano, ele precisa ser avaliado sob todos esses prismas, tá? Sob todos esses aspectos. E quanto ao quadrinho brasileiro? O quadrinho brasileiro não teve essa mesma injeção de grana. Começa por aí. Não havendo esse investimento, esse capital de giro, esse capital inicial, não tem como ele deslanchar. Ah, mas eu sei que o quadrinho brasileiro aqui já foi muito vendido a despeito disso. É verdade que já houve algum outro tipo de investimento aqui, e o quadrinho brasileiro durante um determinado período ele foi bem sucedido, mas o que é que acontecia, gente? O quadrinho brasileiro, diferente do norte-americano, nunca estabeleceu, o quadrinho brasileiro mainstream, ele nunca estabeleceu um esquema de exportação de quadrinhos. É a economia norte-americana mais amadurecida, melhor resolvida, mais desenvolvida, certo? A economia norte-americana pensou esse esquema de exportação desde o princípio, de modo que quando vieram bater a nossa porta, né, quando os gringos, os norte-americanos, os estadunidenses, os filhos do tio Sam, né, vieram bater a nossa porta, a porta dos nossos editores, dizendo: olha, nós temos aqui um produto bom e barato, bem mais barato do que o que a concorrência oferece. Quando isso acontece, gente, nós não podemos esperar que um editor, cujo propósito primordial é lucrar com as suas publicações, ele não deixa de ser um comerciante, um comerciário, né, até certo ponto um comerciário, enfim, um comerciante. Nós não podemos esperar que ele age de outra forma, senão, deixa eu ver teu material, permita-me avaliar se ele tem ou não a qualidade que eu busco. E sendo detectada essa qualidade, sendo verificada, sendo identificada, reconhecida essa qualidade, não vai dar outra, pessoal. O que acontece é que acaba que o editor brasileiro opta pelo quadrinho americano por ter qualidade e ser mais barato. Com o tempo, para piorar a situação da gente, o esquema, e esse ponto é central para essa explanação, tá? O esquema multimediático observado no quadrinho norte-americano terminou para suplantar qualquer outra iniciativa de produção de quadrinho nacional que não conta com esse mesmo esquema de produção multimediática. O que é que você quer dizer, Diego? Desde os anos 40, o Superman,
o ícone do quadrinho norte-americano. Ele se encontrava também em radionovelas, ele se encontrava no rádio, ele se encontrava a partir dos anos 50, ele passou a ser visto também na TV. Eu não sei se o Superman ele foi serializado no cinema em uma época, nos 30 e 40, em que o cinema ele transmitia episódios de séries audiovisuais. Tá? Para quem não sabe, as primeiras séries elas foram transmitidas nos cinemas. Tá? Nem todo filme, nem toda obra cinematográfica é autocontida, é caracterizada por uma narrativa autocontida. Muitas séries foram exibidas no cinema, inclusive com personagens como Flash Gordon, personagem de quadrinho que nasceu no quadrinho, tá? A Príncipe Valente, não sei se teve série cinematográfica, acho que não, mas Flash Gordon eu tenho certeza. Então o que eu quero dizer? Desde o princípio, os heróis de quadrinhos dos Estados Unidos eles estavam presentes também no rádio, estavam presentes no cinema, e a partir dos anos 50, a partir do advento da televisão, passaram a estar também presentes na TV, extensivamente na casa das pessoas. Esse esquema de distribuição multimediático, como eu já disse, terminou por suplantar qualquer iniciativa de quadrinho nacional que tentasse fazer frente a isso. Não é fácil competir com um personagem que está diariamente presente na casa das pessoas através da TV. Ah, mas hoje a TV perdeu força, você deve estar pensando. As coisas hoje são diferentes. De fato, em alguns aspectos a situação é diferente, mas os americanos e os japoneses, vale lembrar, o fato deles trabalharem com esse esquema multimídia realmente dificulta muito a iniciativa nacional, tá? A iniciativa de quem quer produzir histórias, contar histórias, quaisquer que sejam, de aventura, de ação, de drama, de comédia, através dos quadrinhos, quando eles não contam com esse step, com esse apoio, com esse esquema, essa estrutura multimídia, essa estrutura que a indústria norte-americana, e a partir de cerca de duas décadas depois, a japonesa, passou a mostrar de forma bastante exitosa. Já vieram a mim e me indagaram: Diego, eu ouvi falar que a salvação do quadrinho brasileiro consiste no marketing de licenciamento, em licenciar a marca, a imagem dos personagens, utilizá-los como produtos de venda de mochilas, de camisas, canecas, bonecos e afins. O licenciamento é a fonte de renda principal dos estúdios Maurício de Souza, por exemplo. Isso procede, Diego? Sim, isso procede. Tá? Isso é amplamente divulgado, é sabido de longa data que a maior parte do dinheiro que monetiza as editoras de quadrinhos vem, hoje já há bastante tempo, dos quadrinhos, dos produtos licenciados associados a esses quadrinhos. Vale lembrar que a Marvel estava à beira da falência quando foi adquirida pela mega corporação Disney, né? Aliás, antes de pertencer à Disney, a Marvel foi comprada por outras empresas. O mesmo procede com a DC. A DC pertence ao grupo Warner, o grupo Warner foi, por sua vez, adquirido por outros grupos, e é um complexo industrial que permite que essas grandes empresas continuem contando histórias. As histórias, elas muitas vezes não se pagam. Tá? Os quadrinhos, em especial, eles não se pagam. Tá? Eles têm uma dificuldade muito grande. A indústria do cinema performa um pouco melhor, mas não muito. É outro nível de investimento, é outro nível de renda também. Eles performam melhor. Via de regra, eu acredito que o bilhete de cinema paga o filme, mas a mentalidade que se usa para o quadrinho é diferente, certo? Quadrinho e cinema são mídias diferentes, ou seja, a maioria dos quadrinhos não se paga. São os produtos licenciados que alavancam, que possibilitam a sobrevivência de boa parte desses quadrinhos. Então essa é a solução para o quadrinho brasileiro? Não, porque para chegar nesse estágio que o Maurício de Souza chegou, é muito importante, primeiro, divulgar amplamente suas histórias e seus personagens, ter seus personagens amplamente reconhecidos, massivamente reconhecidos, estabelecidos. Tá? É importante ter essa marca estabelecida em frente à massa. É importante também ter conexões, ter influências que oportunizem parcerias que levariam à produção de itens licenciados. Compreende? Então você precisa primeiro tornar o seu produto, sua história, seus personagens, suas marcas amplamente conhecidas por parte do público, massivamente conhecidas. Você precisa também desenvolver essas conexões, precisa se articular com a indústria.
Entendido? Então não é tão simples quanto parece. O pessoal, a maior parte dos quadrinistas brasileiros, encontram-se na etapa do quero tornar meu produto conhecido. Eles não conseguem ultrapassar essa barreira, que diz então a segunda. Nenhum complexo industrial vai dar atenção a você, a menos que você seja alguém conhecido pelas massas. Eles estão em busca do seu público, eles estão em busca de um público massivo. Se você não tem esse público para oferecer, se você não tem esse nível de credibilidade, de influência para oferecer, eles não têm interesse em você como autor, no seu projeto como autor. Por melhor que seja, por mais interessante que seja o seu projeto. Entendido esse ponto? Existem outros pontos a se explorar, mas via de regra, pessoal, o que acontece é que a maior parte das críticas direcionadas para o quadrinho brasileiro, baseadas numa comparação entre o quadrinho brasileiro e o quadrinho norte-americano ou o quadrinho japonês, elas são injustas. Trocando em miúdos, eu mencionei capital de giro, capital inicial, a tal injeção de dinheiro, a injeção de grana, né, um investimento, eu falei em alto nível de investimento, né, desde o princípio, desde os primeiros passos de estruturação da indústria. Tá? Falei sobre isso, falei também sobre o esquema multimediático, quão difícil é fazer frente a histórias, a personagens que se fazem presentes na vida das pessoas também através do rádio, da TV, do cinema, hoje da internet. A internet ela veio meio que equalizar parcialmente essa iniciativa, mas competir com indústrias já estabelecidas, com um esquema culturalmente já estabelecido, comercialmente já estabelecido, mercadologicamente já estabelecido, não é fácil. Então, quando comparar o quadrinho brasileiro com o quadrinho americano, lembre-se disso. O quadrinho norte-americano, ele é parte de um esquema multimediático milionário. O quadrinho brasileiro, ele, na maioria das vezes, né, o quadrinho independente, pelo menos, ele estará completamente dissociado dessa indústria, desse mainstream, desse aparelho, desse sistema, desse leviatã, desse monstro, desse colosso que facilmente engole o quadrinho brasileiro como se ele fosse um tubarão e o quadrinho brasileiro um peixinho de aquário. Então, a comparação é injusta, a comparação é indevida, porém, qualitativamente, você pode sim pegar um quadrinho, pegar outro e pensar, poxa, eu prefiro ler este aqui, seja este brasileiro, seja este estadunidense, eu prefiro ler este aqui. Por quê? Porque o desenho me agrada, eu conheço o personagem, eu acredito que a historinha que está contida no gibi americano, ela tem de ser tão boa quanto a historinha do desenho animado, que eu assistia quando eu era criança, que eu assistia na televisão, então, que eu vi no filme, né? Então a história, o seu comparativo quando você compra um gibi do Superman é o desenho animado, é o filme. Então você espera que a história tenha aquele nível de qualidade em quadrinho. E, bem, é compreensível, é aceitável que o consumidor tenha essa conjectura e faça a opção pelo quadrinho norte-americano. O consumidor, ele precisa ser isentado, de fazer a opção por aquilo que ele acha mais confiável, né? O quadrinho norte-americano, fazendo parte desse esquema multimediático que perpassa a nossa cultura há décadas, que está consolidado há décadas, certo? O quadrinho norte-americano conta com uma credibilidade maior, maior e paciência. Cabe ao autor de quadrinho brasileiro, então, a chorar, prantear. Não cabe a eles prantear, sabe, ficar se desesperando, arrancando os cabelos da cabeça, até porque na minha idade, por exemplo, já não há muitos para se arrancar, né, na idade de alguns de nós. Então não adianta, sabe, ficar arrancando os poucos cabelos que sobraram, que restaram na cabeça, não adianta. Adianta sim tentar produzir um produto de qualidade, sempre primando pela qualidade e fazer tudo que está ao nosso alcance para divulgar o quadrinho, né, o nosso quadrinho, o quadrinho brasileiro, de uma forma positiva, de uma forma que desperte a curiosidade e eventualmente o interesse do público. Paciência, a comparação é injusta, mas o público precisa ser isentado, nós precisamos compreender o público. O público, no entanto, não está isento de proceder com críticas quando quiser fazê-las, bem educadas. Olha, no momento que você opta por publicizar uma crítica, você tem um dever moral, além de qualquer que seja o seu nível de conhecimento acerca do assunto, a aptidão intelectual de proceder com uma crítica bem educada. Nenhum de nós está livre
o dever de se dirigir de uma forma bem educada com relação ao outro. Eu sei que algumas pessoas tiveram uma péssima educação, infelizmente isso é real, mas nós temos sim a obrigação de, ao criticar algo publicamente, ao publicizar uma crítica, proceder, primar pela boa educação. Isso é necessário. Você não necessariamente vai conseguir ser técnico, precisa primar por uma crítica técnica, por uma crítica abalizada, bem fundamentada. Isso é tarefa da crítica especializada, isso é tarefa de um professor que está direcionando uma crítica construtiva a um aluno, isso é da incumbência de um autor que, tendo todo um arsenal técnico, todo um aparato técnico intelectual no qual se basear, ele não tem por que ser raso na sua crítica, ele pode ser objetivo, ele pode ser inclusive elegante na sua crítica. Isso é um dever moral, isso é um dever ético, certo? Esse é um dever ético. Porém, criticar abertamente, francamente, todos podemos. Com franqueza, com honestidade, nós podemos. A partir do momento que um autor disponibiliza um produto, né, para o público, para a leitura do público, para a apreciação do público, qualquer um que olha aquilo pode sim dizer, olha, bati o olho, não gostei. Ah, mas você leu? Eu estou me referindo à minha primeira impressão, não gostei. Só pode dizer isso, não tem problema, não é pecado dizer, olha, não gostei disso aqui, não está me agradando. Então, a depender dos termos que você está usando, você pode sim se manifestar, claro. Não, seu produto, para mim, ele não tem qualidade, eu não acredito que seu produto tenha o que é necessário para despertar a atenção de outras pessoas também. Não há nada de errado, pessoal, na crítica, depender da forma com que ela seja feita. E quando as pessoas forem mal educadas, o que é que cabe ao autor fazer? Né? Claro que o autor tem que se preservar, né? Ele tem a sua dignidade, ele tem o seu orgulho, né? Ele tem que ignorar, ele precisa fazer um exercício para ignorar, distinguir a crítica que é bem educada da crítica que é grosseira, que é rasa, que é vã. Né? Ele precisa distinguir, ele precisa fazer esse esforço, por mais que isso traga a chateação eventualmente. Hoje eu vou ficando por aqui, mas eu quero falar muito, muito mais a você sobre histórias em quadrinhos, especialmente histórias em quadrinhos feitas aqui no Brasil. Sobretudo, quero falar a você, claro, sobre o meu próprio quadrinho. Para aqueles que não conhecem, eu tenho sim meu próprio quadrinho. O link de uma versão digital está disponível na Amazon. Eu vou deixar esse link tanto no comentário fixado, como também na descrição do vídeo. Se você tem interesse em quadrinho digital, eu sugiro que você conheça HQ.cego, HQ de ação e aventura, que pode impactá-lo, surpreendê-lo, pode gerar alguma sensação positiva após a leitura. Eu creio que sim. Grato por ter me acompanhado até este ponto. Eu aguardo em um de nossos próximos vídeos. Até lá!